Amém. A graça e a paz, mais uma vez. Os irmãos estavam na escola ministerial e agora abram comigo a sua Bíblia. Livro dos Salmos. E nós vamos ler os Salmos de número 23. Alguns até conhecem de cor, né? Salmo de número 23. Vou estar compartilhando com vocês o texto na tradução Almeida, atualizada no Brasil. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes ou verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Podem sentar, amados. Este salmo muito conhecido é um salmo de Davi. Davi, quando compartilha este escrito, ele está comunicando àqueles que terão acesso a esta música, a esse louvor, a essa adoração que ele profere, um cuidado de Deus, protetor pela sua vida. Por isso que eu quero compartilhar com você aqui nessa manhã, porque nós estamos durante este ano com o tema graça. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Vamos todos citar juntos? 1, 2, 3 e... Eu acho que eu vou ter que ajudar, né? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, 1. Tem cola aí desse texto aí na tela? Todo mundo olhando para cima. Eu acho que o pessoal da mídia estava me sabotando isso. Tem que saber de cor, hein? Amém. Então, tema da mensagem que nós vamos compartilhar no dia de hoje: a graça da proteção. Ai de nós, amados, se o Senhor não dispensasse a nosso respeito ações de livramento. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. E às vezes somos protegidos pelo Senhor de coisas que nem percebemos. Então, muda os rumos de determinadas situações para que nós venhamos a ser
livres do laço, como diz o Salmo 91, do passarinheiro. Para que nos venhamos a permanecer livres para executar a dedicação ao Senhor, ou seja, o nosso serviço a Deus. Dedicação, como nós vimos aqui pela manhã na escola ministerial, é adoração. Então nós estamos adorando o Senhor. Durante essa semana mesmo, na sexta-feira, o pastor Miguel teve um livramento. Um caminhão desses de concreto, que vira concreto, bateu na bicicleta que ele estava lá em Porto Canoa, aqui na Serra, e ele disse que ele deu um salto da bicicleta e o carro pegou a bicicleta lá, o caminhão pegou a bicicleta e destroçou a bicicleta toda. Aí eu penso bem assim, eu acho que ele achou que saltou, porque foi Deus que pegou ele, jogou ele para cima e colocou ele lá do outro lado. Porque eu acho que não é tirando assim a força do pastor Miguel, porque ele consegue colocar a palma da mão no chão, todo atleta, mas eu acho que aos 77 anos ele não ia dar uma pirueta de ninja dessa e sair fora da frente do caminhão sem que a mão do Senhor o estivesse socorrendo. Então o Senhor está nos protegendo em muitas outras coisas. Você às vezes pode estar sendo alvo de uma intenção de um assalto, e de repente aquele evento não acontece porque a mão protetora de Deus lhe alcançou. Uma enfermidade, um vírus, uma doença, uma calamidade, a mão do Senhor lhe protegeu. No Salmo 91, verso 1, a palavra de Deus nos dá a garantia da proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente encontra descanso. Levante sua mão e diga assim: obrigado, Deus, pela tua proteção. Mas eu quero me aprofundar aqui com você o cântico, a adoração de Davi pela sua proteção. Por estar recebendo de Deus o cuidado, o pastor divino, o sumo pastor, tratando e protegendo. E uma coisa que nós precisamos saber de Davi é que ele entendia dessas coisas de pastor. Quando foi ungido rei por Samuel, todos os seus irmãos foram passados ante o profeta para ver quem é que Deus havia escolhido. E deixa bem claro lá no texto que Davi, está em 1 Samuel, Davi estava no campo cuidando do pastoreio das ovelhas. Deus escolheu um pastor de ovelhas para ser o rei de Israel, um homem segundo o seu coração, alguém que entendia das ovelhas, um pastor amoroso. Então agora ele traduz esse cuidado de Deus como um pastor sobre sua vida. Uma coisa que nós precisamos entender acerca do pastoreio é que o pastoreio exige do pastor sair de onde ele está e de onde ele vive para conviver com as ovelhas. Por isso que Davi não estava em casa, ele estava no campo. Estava provendo o sustento e a proteção para as suas ovelhas. E ele narra isso para o rei Saul quando ele se apresenta para enfrentar o gigante Golias, que ele diz assim: uma vez eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai lá na montanha, e aí então veio o urso, e o urso veio sobre as ovelhas do meu pai, e eu peguei o cajado de pastor nas minhas mãos, corri atrás do urso, e o urso fugiu para dentro da floresta. Ele fala ainda outra: depois eu fui cuidar novamente das ovelhas e veio um leão, e o leão também foi sobre as ovelhas. Eu peguei o meu cajado de pastor, fui até o leão, lutei com o leão e matei o leão. Saul então ficou espantado, porque ele era um menino praticamente. Mas você matou um leão, Davi? Eu matei. E o Senhor Deus que me deu vitória sobre o urso e o leão, também vai me dar vitória sobre o gigante que está
levantando-se contra a nossa nação. Olha que fé poderosa na proteção de Deus. Quando estamos sobre a proteção do Senhor, nós podemos perceber que o que Davi fala no verso 1 do Salmo 23 é real. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso quer dizer que a graça protetora, porque nós estamos falando da graça, a graça da proteção, a graça protetora, ela é completa, ela é plena. Ela nos alcança em todo tempo e em todo lugar. Ela nos alcança no relacionamento e no seio da família. Se você é mesmo de Deus, está alinhado com o Senhor, a graça protetora vai cuidar, o Senhor vai cuidar dos seus. Ele cuida do seu casamento, do seu relacionamento, Ele cuida do seu marido, Ele cuida da sua esposa, dos filhos. Ele é o Senhor da casa. A família está protegida. Agora, eu aprendo uma coisa com o Senhor nesse aspecto aqui. Enquanto o Senhor vigia, nós somos incapazes de vigiar. Nós sabemos pela palavra, diz assim: se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vai vigiar a sentinela. Não conhecemos essa palavra? Ou seja, ele não vai conseguir vigiar. Quem vigia, quem é a nossa proteção completa, é o Senhor. Então o que adianta perder a linha com aquilo que Deus não me mandou fazer? Queridos, não é nosso papel guerrear para defender a nossa família. Quem defende, quem protege é o atalaia, é o Senhor. Então repita comigo: a minha família está sob a proteção do Senhor dos Exércitos. Ah, meu irmão, é o que diz o Salmo 91, minha querida e meu querido: nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhuma praga chegará à sua casa, nada, pois o Senhor está com a mão estendida na proteção. Então é completa. O Senhor também provê, portanto, o nosso sustento, o nosso sustento. E eu me lembro que quando decidi me dedicar ao Senhor no ministério, as primeiras preocupações que vieram era como sobreviver. Como sobreviver? A gente já no passado, hoje não muito, porque hoje o reino de Deus tem muito mais entendimento do que é nutrição, do que é sustento do ministério pastoral para quem vive de vida integral. Ou seja, em vida integral é dedicação plena, completa à igreja. E a gente ouvia muito, porque na casa do missionário, na casa do pastor, não tem nada para comer, chegamos lá e socorremos. Irmãos, glória a Deus, exatamente por entender dessa proteção completa e de tudo de Deus na nossa vida. Nós nunca passamos por isso, nem de perto. Ao contrário, temos tido fartura, porque a palavra de Deus nos garante que quando nós damos, nós de volta nós temos. Então nós damos tudo e de volta nós temos medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu tenho experimentado isso. Por exemplo, no início do ano nós fizemos, no início do ano não, né? No ano passado ainda, nos 12 primeiros dias de dezembro, nós fizemos um investimento de entregar ao Senhor a nossa semeadura. E eu me lembro que eu havia fechado o escritório de advocacia que era alugado e estava atendendo de home office no tempo da pandemia. E eu orei ao Senhor, falei: Senhor, eu preciso de um lugar, o Senhor vai me dar uma condição de alugar novamente um escritório para voltar a atender fisicamente, porque eu atendi às vezes não faltou lugar, né, irmãos? Às vezes aqui no escritório da igreja, com muito carinho e compreensão da igreja, no escritório do AB, ia na casa dos clientes, mas era uma coisa assim meio estranha. Minha sala da minha casa, lá do meu apartamento, era o lugar onde eu trabalhava fazendo minhas petições, né? Mas
eu orei ao Senhor, Senhor, eu preciso de um lugar. E num dia desses do ano, eu nem lembro mais, foi 2020, no semeadura de 2020. Eu fiz um compromisso com o Senhor, e nós semeamos durante os 12 dias. Eu semeei R$500 e a ele dá R$500. Nós fizemos R$1.000 de semeadura durante os 12 dias. E eu não tinha, tá, irmãos? Deus não tinha esse dinheiro para semear. Mas eu falei, Senhor, eu vou semear o primeiro dia e o Senhor vai providenciar para mim, que eu sei que o Senhor vai fazer. E durante todos os dias da semeadura do ano 2020, eu consegui entregar, junto com a ele, R$1.000. De semeadura, crendo na proteção do Senhor. E quando chegou em setembro daquele ano de 2021, apareceu um negócio. Alguém do nada me encontrou e falou assim: doutor, o senhor não quer comprar uma sala aqui no Világio Limoeiro? Eu falei, não tem que na hora, né? Mas recebi uma repreensão do Senhor, falou assim: eu tenho tudo. Eu falei, quero. Vou conhecer então. E fui lá conhecer o lugar e tal, e aí passei a sonhar. Agora Deus vai dar um milagre, fazer alguma coisa aí para acontecer, irmãos. Inesperadamente, coisa assim que já estava no Tribunal Superior do Trabalho há quase 10 anos, ação de clientes, não saía de jeito nenhum. 2 ações saíram para mim. 2. Recebi os meus honorários e chegou a 60% do valor que eu precisava dar da primeira parcela, que era 100 mil, só de honorários. De repente um cliente chegou lá no escritório e contratou os meus serviços, porque havia bloqueado todos os bens dele. Mas tudo, mais de R$1 milhão e poucos, e aí eu fui e contratado e recebi no ato 50 mil de honorários. Isso tudo em setembro, tá, irmãos? E eu precisava pagar em outubro. Quando deu o dia 5 de outubro, no dia de pagar, eu tinha os R$100 mil para dar de entrada. Só que tinha uma outra coisa. A sala valia 180 mil e eu fiz uma oferta assim daquelas malucas, do 100 de entrada e mais 3 vezes de 10 mil. Sem nem um tostão. Porque fé é fé, irmãos. Ou você faz ou não faz. Foi igual quando nós compramos esse imóvel. Quando chegou a hora da oferta para enviar para o cliente, que é a igreja, eu falei assim, se Deus fez lá para ele, pode também fazer para mim, porque tudo é dele, né? E eu fiz a mesma oferta na minha sala, da experiência que eu tive aqui. Eram 150 mil dólares, isso dava em reais na época, em 2007, aquele auge da crise americana, porque o homem morava nos Estados Unidos, ele precisava de 150 mil dólares, imediatamente era 280 mil reais, mais ou menos, 290 mil, se eu não me engano. E eu então ofereci, eles queriam 350, né, por causa dos custos que tinham que fazer, eu falei, 270 mil reais à vista. Até hoje eu tenho ali a proposta escrita. Aí o homem falou assim, não, 270 à vista não dá, mas 290 eu aceito à vista. Então eu falei, está fechado. Não tínhamos nem um centavo também, mas o Senhor providenciou e nós efetuamos o pagamento deste imóvel. Então o que aconteceu? A mesma coisa eu fiz na minha sala. Se Deus fez uma vez, para menos então, aí que Ele pode fazer mesmo. E na graça do Senhor, irmãos, no dia certo de outubro, 5 de outubro, nós pagamos 100 mil reais de entrada na sala, e depois, a cada 5 dos meses seguintes, 5 de novembro, 5 de dezembro e 5 de janeiro, 10 mil reais. Eu nunca recebia isso por mês, eu ganhava menos da metade. Juntando com a Hélida, a gente passava um pouquinho de 5 mil. Então, e agora? Mas o Senhor, não, o Senhor falou que vai dar. Irmãos, porque o que aconteceu? Como eu tinha recebido 50, eu guardei 10 e falei assim, pelo menos o outro já está aqui na mão.
Tem que ter administração também, né, irmãos? E depois Deus foi dando, dando e dando. E hoje nós temos um patrimônio, irmãos, de mais de 200 mil reais, onde é o local onde eu trabalho. É confiança. É lógico que nós temos que dar as condições para Deus. Você precisa ter ferramenta na sua caixa de ferramenta, que o Senhor Deus vai usar para te multiplicar na vida. E a ferramenta que eu tenho na minha caixa são os cursos superiores que eu não deixo de estudar. Você quer estudar, quer avançar na vida? Eu me lembro que meu pai sempre falava: você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E eu sempre estudei e continuo estudando até hoje. Eu fico feliz quando vejo irmãos igual aqui, o Rildo, a Janine, alguns outros aí que estão lutando, estudando para fazer concurso. Irmão, não desista. Na hora certa, sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir a porta para você. Eu tive a oportunidade de me tornar também funcionário público, mas o Espírito Santo falou assim: não, você não foi chamado para trabalhar para ninguém, você é chamado para servir a mim. Então eu nunca fui para concurso de juiz, nem procurador, nem promotor, nem nada disso, porque eu sou chamado para o ministério. Deus me permitiu ter a advocacia para dizer para mim assim: olha, você poderia ir mais além, mas eu escolhi você. Glória a Deus por isso. Então eu estou na graça. Estou na graça. A graça protetora nos dá essa segurança, amados. Sabe, Deus vai trazer para você um milagre da proteção no seu sustento na hora devida. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Ninguém passa necessidade no reino de Deus. Ninguém. Diga para o seu irmão assim, ó: toda a sua necessidade será suprida. Não passa. É garantido. Nada, diz Davi, nada me faltará. No momento mais difícil da perseguição que Davi sofreu com Saul, o Senhor garantiu a ele o sustento. Depois, quando ele também estava sendo perseguido pelo próprio filho Absalão, e ele procurou a família de Abigail, que veio a ser a sua esposa, e o marido, filho de Belial, um homem duro, ímpio, não quis suster o seu exército. A resposta de Davi foi: o Senhor vai prover o nosso sustento. E sabe o que aconteceu? Deus matou o homem. Deus permitiu que o homem morresse. E então Abigail foi e serviu o homem de Deus e seu exército. Que coisa tremenda. O prêmio da Abigail foi que ela passou a ser uma das esposas do rei. O rei tomou para cuidar dela e dar-lhe a proteção. Então, amados, nós precisamos entender que o Senhor está com a mão estendida. Levante sua mão comigo assim. Pela fé, repita assim: a mão do Senhor está estendida na minha mão. Lembra, eu gosto muito disso. Toda vez que eu faço, mantém a mãozinha, mano. Tá? Nós precisamos segurar na mão de Deus. Vamos louvar? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Depois, no seu tempo sozinho com Deus, pega essa música e analisa a letra para você ver. Eu, quando estou na maior das dificuldades, eu canto essa música sozinho, ela vem na minha mente. E nós precisamos apregoar a nós mesmos, sedimentar a nossa fé, que a proteção ela nos advém
por fé. Uma frase de um tempo atrás que eu ministrei aqui no templo, acerca do problema do sentimento. Deus me deu o seguinte entendimento: eu não ando movido por sentimentos, mas eu vivo motivado por fé. Então a fé, ela é imprescindível, condição sine qua non para que venhamos a vivenciar a proteção. Sine qua non é a expressão latina que quer dizer, sem ela nós não iremos viver a proteção de Deus. Sem fé, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Davi falou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas ele diz também que a graça protetora, ela garante segurança, ela nos dá segurança. Ainda aqui no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Repita comigo: o Senhor está comigo. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. O Senhor é contigo, está com você. Em Mateus capítulo 28, verso 20, nós temos essa garantia: eis que estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Está conosco. Olha, nós nunca estamos sozinhos. Glória a Deus que o que é garantido a nós é que nós temos a segurança da presença do Senhor. O Senhor está comigo. Diz Davi: eu não vou temer nada, não vou ficar com medo de nenhum mal. Estou garantido na tua segurança. Não tem mal algum que vai nos alcançar. Irmãos, não é doença, não é tentativa do adversário tirar a nossa vida, não é os levantes, não são os levantes, não são as pessoas, nem circunstâncias que poderão nos afetar. Só irá acontecer alguma coisa comigo e com você se for a intenção de Deus, ou permissão dele em nos tratar, como aconteceu com Jó. Jó vivia na proteção do Senhor, mas Deus permitiu que ele fosse tratado para que viesse a conhecer mais ainda o Senhor. O tempo de tribulação permitido por Deus na vida de Jó proporcionou a ele a frase lá no final do livro, quando ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço o Senhor de experimentar. Então, foi benéfico. E a palavra de Deus fala que o Senhor mudou. A tradução João Ferreira de Almeida usa a palavra sorte, né? Tem outra tradução que diz que Deus mudou o destino imputado a Jó. Deus mudou a história de Jó. E ele teve bênção muito maior. E o melhor de tudo, garantido o seu relacionamento com Deus. Porque o maior bem que nós podemos adquirir na nossa caminhada com Deus não são as coisas que Deus dá, mas a presença dele em nossa vida é o que mais importa. E foi o que Jó alcançou. E hoje nós temos, pelo selo penhor do Espírito Santo, a garantia da presença de Deus, o Espírito Santo em nossa vida. Vós sois o templo do Espírito, a morada do Deus vivo. Amém ou não? Amém? Mas eu quero ainda salientar mais aqui. A unção de Deus, e não só a unção de Deus, mas o transbordar desta unção, ela é uma dádiva de graça, ou da graça. Na verdade é uma dádiva da graça. Olha o que Davi fala, versos 5 e 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Primeiro, aqui que eu quero salientar, ele fala: o próprio Deus derrama óleo sobre a sua cabeça. Esse costume do derramar o óleo sobre a cabeça era muito real nos tempos do Israel antigo. Quando alguém chegava na casa, era recepcionado como uma visita importante, ou em uma festa, ele recebia um unguento muito cheiroso sobre a cabeça. Era uma forma de honra. Olha o que Davi está dizendo: Deus o recepciona em sua festa e derrama sobre a cabeça uma unção de honra. Irmãos, quando Davi fala isso, ele estava falando pela fé. Alguns dizem que Davi escreveu esse salmo estando ainda na problemática caverna de Adulão, sendo perseguido, em dificuldades. Ele profere uma palavra de fé, ou seja, Deus ainda vai me receber vai me colocar, vai me receber em seu grande palácio. Então ele unge a minha cabeça com óleo e faz transbordar o meu cálice. O cálice era o momento da grande, alto da recepção. O vinho era derramado no cálice. E interessante isso, né? Nós hoje temos todo cuidado aqui, nós colocamos o nosso, se você vai servir alguma bebida para alguém, você serve um pouquinho antes da borda, para não derramar, né? A gente beber lá uma água, um refrigerante, um suco, que nós não bebemos vinho com álcool, né? Pelo menos não é essa a recomendação da igreja, mas não proibimos nada a ninguém. Você que tem que, diante de Deus, fazer suas escolhas. Mas a gente aqui toma cuidado de colocar, igual vivenciamos no encontro de casais, no jantar, de colocar a taça lá com um pouquinho para não entornar, até porque é muito caro. Mas em Israel era diferente. Mostrava boa acolhida e prosperidade no receber da taça quando o anfitrião enchia a taça e fazia derramar na mão da pessoa um bocado de vinho. Prosperidade. E aí Davi dizia: o meu cálice o Senhor faz transbordar. Gente, Deus tem unção para você. Unção é o óleo do Espírito, que representa o Espírito Santo derramado sobre a sua cabeça. Pela fé, no nome de Jesus, eu vejo o Espírito Santo aqui nessa manhã derramando sobre você o Espírito Santo. E o cálice da alegria, da felicidade de ser um filho, uma filha de Deus, aprovada, está na sua mão. Diga para Deus assim: obrigado, Senhor. Bem alto: obrigado, Senhor, pela tua graça me proporcionar felicidade. Quem é feliz, bate palma. Se você é feliz, bate palma. Se você é feliz, bate palma. Tem gente querendo bater mais. Estão lembrados dessa música de criança? A felicidade no Senhor, amados, não só no tempo que nós estamos, está indo tudo bem, não, é em todo momento. Tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Portanto, a ele a glória para sempre. Diga comigo bem forte: amém? O cálice transborda. A graça da proteção estará disponível para você, para mim, a todo tempo de nossa caminhada no Senhor. Nós só precisamos lançar mão dela. Olha o que Davi fala no verso 6: bondade e misericórdia me seguirão. Diga comigo: todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor por todo o tempo, para sempre. Nós diz assim: estarei com Deus. Vamos lá, estarei com Deus e Ele comigo para sempre. Isso aqui é uma promessa que Davi fez a Deus. Uma promessa que Davi fez para Deus. A promessa de Deus para ele é que bondade e misericórdia iam estar sempre presentes. Agora ele retribui. Lembra da correspondência, da retribuição? Relacionamento com Deus exige retribuição. Ele me dá, eu dou de volta. Porque Ele deu primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele se dedicou a nós primeiro. E nós precisamos retribuir. E quanto mais nós retribuímos, mais recebemos de volta. É um ciclo virtuoso, um ciclo de vitória, um ciclo de vitória, uma dialética vitoriosa que vai reproduzindo maior e mais poder. É bondade e misericórdia multiplicadas. E nós precisamos crer e viver essa graça, no nome de Jesus. Então você saia daqui nessa manhã decidido e decidida a viver esse ciclo virtuoso de bondade, misericórdia e retribuição. Estarei com o Senhor para todo sempre. Estarei com o Senhor para todo sempre. E todo dia, pela manhã, se dedique a planejar e a viver durante cada dia, estar com o Senhor sempre. Amém. Vamos colocar de pé para orarmos. Senhor Deus, eu te louvo pela proteção, louvo ao Senhor pela graça de nos abençoar dessa forma, investindo em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a corresponder, a compartilhar com o Senhor. E que nessa manhã venhamos a reafirmar a nossa convicção e a nossa decisão de estar para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus.